Fala pessoal, sou o professor Arley e a nossa videoaula de hoje é sobre a origem e a evolução dos seres humanos e os hominídeos. Há uma pergunta que todos os seres humanos fazem desde que eles pisaram pela primeira vez na Terra: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Hoje, na videoaula do professor Arley. Os primeiros seres humanos tinham pouco conhecimento do funcionamento da natureza. Eles tinham pouco conhecimento do que era ciência, né? Então, eles criaram narrativas que contavam a origem do ser humano de forma sobrenatural. Então surgem aí as primeiras mitologias. Mas muito cuidado, porque mitologia não significa lenda, não é histórias que são contadas, mas que não existem. Mitologia significa narrativa de criação, ou seja, como esses povos contavam a criação do mundo e do ser humano. Cada povo, como os gregos, os egípcios, os astecas, os incas aqui na América, por exemplo, contavam a origem do ser humano com base nas experiências e na realidade que eles viviam. Mas a mitologia, os mitos, também podem contar a origem de um povo específico. Também é uma narrativa explicando como que uma nação, né, ou um povo surgiu. Isso é chamado de mito fundador. Por exemplo, a história de Rômulo e Remo, que é o mito da criação da cidade de Roma e, por extensão, também o surgimento do próprio povo romano. Só que, com o tempo, com a evolução do ser humano, o ser humano começou a conhecer a ciência, começou a deixar de observar apenas o sobrenatural e começou também a prestar atenção naquilo que era mais palpável, no funcionamento da natureza. E aí você tem o surgimento das ciências. E os primeiros cientistas que vão, né, se é que pode chamar assim, que vão começar a observar essa realidade são os filósofos. A filosofia vai ser a primeira ciência, né, depois junto com a história, que vai começar a explicar essa origem de forma mais científica, mais concreta, né, deixando de apelar para o sobrenatural. Só que a ciência também evolui, e hoje a teoria mais aceita para explicar a origem da vida na Terra é a teoria evolucionista, ou o evolucionismo, que foi desenvolvida por dois cientistas ingleses chamados Alfred Wallace e Charles Darwin. Uma curiosidade é que esses dois cientistas eles não trabalharam juntos, não pesquisaram juntos essa teoria em nenhum momento. Eles desenvolveram essa teoria, que é uma teoria semelhante ao trabalho desses dois pesquisadores, mas eles não escreveram ali juntos. E uma outra curiosidade é que parte dos estudos que Charles Darwin fez para desenvolver a teoria da evolução foram feitos aqui no Brasil, né? Mais precisamente na floresta amazônica, onde depois ele publicou esses estudos com o título de Uma Narrativa de Viagens na Amazônia e no Rio Negro. Só que muitos desses estudos foram perdidos quando ele estava voltando para a Inglaterra. E a principal obra de Charles Darwin é chamada de A Origem das Espécies, aonde ele desenvolve a sua principal teoria, que diz o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Essa teoria é chamada de teoria da seleção natural, onde ele afirma que não é o indivíduo que é mais forte ou mais inteligente que vai sobreviver e passar as suas características para as outras gerações, mas aquele que melhor se adaptar às mudanças que ocorrer na sua vida, sejam elas do ambiente ou qualquer outras mudanças que venham a ocorrer. Mas a gente tem que prestar muita atenção quando a gente pensa na ideia de evolução, porque a gente tem aquela ideia de que o indivíduo vai sofrer uma transformação, ou seja, uma mutação, e ele já vai ficar diferente. Não é aquele indivíduo que vai ficar diferente de todos os outros. Mas essas características são características que muitas vezes são imperceptíveis
ou se percebe muito pouco entre os indivíduos daquela espécie, mas que são passadas para as próximas gerações. Para que uma espécie ela evolua, né, essas transformações, essas mutações venham a se tornar perceptíveis, são necessários, se não milhares, até mesmo milhões de anos, né, para que você note essa transformação, essa mutação nessa espécie, ou até mesmo que as espécies venham a se separar, as transformações sejam tão notáveis que aquela espécie acabe por gerando uma outra espécie. Não é do dia para a noite, não é de uma geração para outra que as espécies se tornam, os indivíduos de cada espécie se tornam tão diferentes entre si. Então não é que ele vai modificar e vai surgir do dia para a noite. A evolução ela é um processo lento, como falei, se não de milhares, até mesmo de milhões de anos para essa evolução. E agora nós vamos falar da maior fake news quando se trata de analisar a teoria da evolução. É a ideia de que o homem surgiu do macaco. A representação da evolução do ser humano muitas vezes é mostrada nesta imagem que nós estamos vendo. Só que isso está errado. Não é assim que se explica a evolução do ser humano conforme as ideias de Darwin, né? Seria algo mais ou menos assim. O ser humano ele teria evoluído a partir de um grupo de mamíferos que surgiu na África há cerca de 70 milhões de anos, né? O ser humano faz parte desse grupo que é chamado de primatas. Só que, como a gente pode ver aqui nessa imagem, o ser humano não se originou do mesmo grupo de animais que os macacos, mas sim desses primatas. E esse grupo, né, que teria surgido ali há 70 milhões de anos, teria evoluído e aos poucos gerado novas espécies que foram se separando, né? Professor, que animal é esse? Não se sabe, porque provavelmente esse animal que teria originado, ele não existe mais. Ele foi gerando outras espécies e essas espécies foram sobrevivendo e foram sofrendo modificações. Então, geraram outros animais. E aí temos os seres humanos sendo originados a partir deste grupo, né? Desse, vamos dizer assim, ancestral comum. Pela teoria da evolução de Darwin, seríamos originários de um mesmo grupo que os macacos, mas não dos macacos, certo? Por isso, essa segunda imagem ela é muito mais próxima dessa ideia, que mostra essa divisão ali desses primeiros primatas, né, que foram se separando e gerando outras espécies, até que cheguemos nos seres humanos modernos. E mesmo que nós não saibamos qual poderia ser a aparência desse primeiro mamífero primata que teria ali evoluído a ponto de gerar novas espécies que originaram os seres humanos entre os outros primatas, muitos estudiosos afirmam que esse primeiro mamífero, esse primeiro primata, ele era muito semelhante aos lêmures, que são ali simpáticos animaizinhos que hoje vivem no continente africano. Então, esse grupo de animais mamíferos chamados de primatas, ele vai evoluir e vai originar os primeiros hominídeos, ou seja, a primeira espécie de primatas que vai apresentar características muito semelhantes à do ser humano atual, do ser humano moderno. E os hominídeos mais antigos que se tem conhecimento são os australopitecos, que significa australo sul e pitecos primata. Por quê? Porque esses primatas hominídeos foram encontrados no sul do continente africano, por isso australopitecos, ou seja, o ser humano tem a sua origem no continente africano. E o mais famoso esqueleto, o mais famoso fóssil encontrado de um hominídeo é de uma espécie chamada Australopithecus afarensis e tem quase 3 milhões de anos.
é esse esqueleto aqui, esse fóssil que nós estamos vendo, que é um esqueleto de um indivíduo feminino da espécie e que foi batizado como Lucy. Por quê? Porque no exato momento em que os arqueólogos estavam descobrindo esse esqueleto, eles estavam escutando a música Lucy in the Sky with Diamonds dos Beatles. Então, resolveram homenagear, né, esse fóssil, dando a ele o nome de Lucy. Mas, professor, por que você falou que é o mais famoso e não o mais antigo? Porque a Lucy foi descoberta em 1974 e ele é um fóssil quase completo e tem ali por volta de 3 milhões de anos. Só que em 2010 foi encontrado na região da Etiópia, ali também na África, um esqueleto também de um Australopithecus que seria quase meio milhão de anos mais velho, teria ali mais de 3 milhões e meio de anos. E o gênero Homo, do qual faz parte o ser humano moderno, vai ser uma evolução das espécies do gênero Australopithecus. E o gênero Homo vai se originar ali há cerca de 2 milhões de anos. Eles vão se diferenciar dos Australopithecus porque eles têm um maior volume cerebral, ou seja, o cérebro dessas espécies será maior do que a dos Australopithecus, e eles vão possuir habilidades com as mãos, ou seja, eles vão nisso se diferenciar dos antigos Australopithecus. E a primeira espécie a surgir no gênero Homo vai ser o Homo habilis, que vai ter a habilidade, ó, habilis, habilidade, viram? As palavras explicam as coisas. A Homo habilis, o primeiro que tem a habilidade de fabricar ferramentas de pedras. E o Homo habilis também foi provavelmente o primeiro hominídeo que desenvolveu uma forma, mesmo que rudimentar, mesmo que simples, de linguagem. Foi o primeiro hominídeo a se comunicar através de linguagem. Depois nós temos o Homo erectus, que além de fabricar ferramentas de pedra lascadas, ele era bom caçador e também foi a primeira espécie de hominídeo a deixar a África, já que estudiosos encontraram ali fósseis, né, esqueletos do Homo erectus na Geórgia, né, um país que fica ali próximo da Rússia, lá na Europa. Depois nós temos o Homo neanderthalis, que muitas vezes vocês vão encontrar ali nos livros simplesmente como Neandertal, né? O Neandertal, ele já era muito semelhante ao ser humano moderno e várias das espécies de Neandertais habitaram a Europa e a Ásia entre 230 e 30 mil anos atrás. E uma curiosidade é que o Neandertal, ele viveu, né, os Neandertais viveram junto com a próxima espécie que vai surgir, que é o Homo sapiens, né, que é o ser humano moderno. O Homo sapiens surgiu ali há 150 mil anos atrás, na África, e foi ali a espécie de hominídeo que se espalhou por todo o planeta. Ele era caçador-coletor e criou a agricultura, ou seja, ele deixou apenas de caçar e coletar alimentos para plantar alimentos. Com o tempo, né, o Homo sapiens construiu instrumentos mais elaborados e é exatamente a essa espécie de hominídeos que nós, seres humanos modernos, pertencemos, ao Homo sapiens. E como eu falei para vocês que Neandertais e os seres humanos modernos chegaram a conviver durante um tempo, mas o ser humano moderno foi a única espécie de hominídeo que conseguiu sobreviver e se espalhar pelo mundo. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula
sobre a origem e a evolução dos seres humanos. Então deixo para vocês um grande abraço, um bom fim de semana, boa Páscoa e um feliz Ano Novo.